Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com os nossos estudos da Palavra de Deus. Nas próximas 12 semanas, nós abordaremos a seguinte temática: administradores fiéis, à espera do Mestre. Está aqui a capinha do nosso estudo, o tema central, e nós então abordaremos essa temática falando de como que nós devemos administrar toda a nossa vida, né? Todos os contextos, digamos assim, da nossa vida, esperando o retorno de Cristo Jesus. E a lição número 1 tem como título Chamados para a Família de Deus. O verso dessa semana está lá em 1 João, capítulo 3, verso 1, e diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Bem, esse verso ele é bem claro e nos mostra que Deus ele nos ama tanto a ponto de sermos chamados seus filhos. Né? A imagem de uma família ela é relatada na Bíblia diversas vezes para demonstrar o amor do Pai Celestial para conosco, suas criaturas. Veja o que diz lá em Efésios, capítulo 3, no verso 14 e verso 15. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esse é o nosso Pai, que é o Pai, né, tanto no céu quanto na terra. É o Criador, é o dono de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas. E ele, então, é o nosso Pai. E ele deseja que nós façamos, obviamente, parte da família celestial. Esse é o desejo de Deus. E é claro que muitas pessoas, né, podem ter aí uma vivência familiar um pouco deturpada, né, onde não enxergaram ali o verdadeiro amor paternal, enfim, né, o amor de pai, o amor de mãe, mas na família celestial, tendo Deus como nosso Pai celestial, nós percebemos claramente o seu amor para conosco. Né? E aí nós temos as diversas expressões de amor do nosso Deus para conosco. E é claro que a principal expressão de amor é quando Deus ele entrega Jesus para morrer por cada um de nós, para que pudéssemos ser salvos. Né? Então, todo o plano de salvação elaborado no céu é certamente, né, uma grande expressão do amor de Deus para conosco. E por isso nós vemos que, por intermédio de Jesus, é que podemos ser chamados seus filhos. Lá em Gálatas, capítulo 3, 26, traz justamente essa ideia. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Deus ele tem o desejo, né, e trabalha para isso, por intermédio do Espírito Santo, para que todos nós possamos fazer parte da família celestial, tendo Deus como nosso Pai Celestial, um Deus amoroso que entregou o seu Filho para morrer pela humanidade. E tendo isso em vista, nós vamos perceber que Deus ele é o dono de tudo. Né? Aqui é claro que nós temos a abordagem, né, de uma família patriarcal e tendo Deus ali como cabeça, e Deus sendo o dono de tudo, onde ele coloca, né, os seus bens, enfim, e tudo para os seus filhos administrarem. Né? Então, nós, como seus filhos, devemos administrar tudo aquilo que Deus coloca sobre nós, né, à nossa disposição, sejam bens materiais, sejam os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que Deus ele nos dá é justamente para nós administrarmos, lembrando o tema central, administrando à espera do nosso mestre. E Davi, ele nos dá um exemplo disso, ele nos mostra como que Deus, de fato, é o dono de todas as coisas. Davi, lá em 1 Crônicos, a partir do capítulo 17, nós temos esse relato. Davi, ele tem um desejo de construir um templo para Deus. E ele vai então até o profeta Natã. Natã, ele fala, não, pode construir sim, construa o templo para Deus. Mas naquele mesmo dia, Natã ele recebe, né, o profeta Natã ele recebe uma instrução de Deus para dizer a Davi que Davi não deveria construir o templo, pois Davi era um homem de guerra, então ele não deveria construir o templo, e sim o seu filho, né, deveria então construir o seu templo futuramente. Mas Davi ele pergunta a Natã, não, tudo bem, eu não posso construir o templo, mas eu poderia, né, então apenas juntar todo o material necessário para a construção futura desse templo.
né? E Natan então aprova, né? Deus aprova essa ideia, e Davi então passa ali o resto da sua vida juntando, né, todo o material necessário para a construção do templo. E Davi então, quando termina de juntar todo o material necessário, ele poderia muito bem dizer, olha, agora está aqui todos os bens que eu tenho, que eu juntei, que são meus, e eu estou dando então para a construção do templo de Deus. Mas Davi ele não faz isso. Veja na oração que ele faz em ação de graças, lá em 1 Crônicos, capítulo 29, verso 13 e verso 14, veja o que Davi fala. Ele não vai dizer que é tudo dele, né, é tudo meu, e eu dou então para Deus aquilo que é meu. Não, Davi diz o seguinte, 1 Crônicos 29, 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Bem, Davi deixa claro que tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, né? E ali estão apenas devolvendo aquilo que pertence a Deus para construir, então, o seu templo futuramente. Davi, ele reconhece como um rei que tudo pertence a Deus. Nada vem deles de fato, tudo vem de Deus. E dentro desse contexto, nós podemos também entender que Deus é o nosso mantenedor. Ele é o dono de tudo e ele nos mantém. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19, nós temos aqui essa ideia, Filipenses 4,19, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus é o dono de tudo e ele supre as nossas necessidades. Não somos nós mesmos que suprimos as nossas necessidades, porque se nós temos forças para buscar aquilo que nós precisamos, é porque Deus nos deu essa força, é porque Deus nos concede tudo, Deus nos concede vida. Então Deus é o dono de tudo, Deus é o Criador. E nós percebemos que a visão criacionista, né, ela é a única que nos permite enxergarmos dessa maneira. Enxergarmos Deus como dono de tudo, porque Ele criou todas as coisas. Enxergarmos Deus como mantenedor de cada um de nós. A visão criacionista, ela é a única que realmente nos permite enxergarmos dessa maneira. E nós vamos perceber, então, que enxergando dessa maneira, vendo Deus, né, como nosso Pai Celestial, que deseja que façamos parte da sua família, Ele como Criador de tudo, como dono de todas as coisas, como nosso mantenedor, nós vamos perceber que, como membros dessa família, nós temos responsabilidades, né? E nós precisamos responder esse amor do Pai, o amor infinito do Pai, expressando também o nosso amor a Deus e ao próximo, obedecendo os seus mandamentos. A obediência aos mandamentos é a nossa expressão do amor que nós temos ao Pai, né? A nossa resposta ao seu amor por nós. Nós, então, obedeceremos aos seus mandamentos. E, por fim, a lição, ela nos mostra, né, que somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar. Né? Então, tendo essa visão aqui que nós abordamos durante o estudo de hoje, nós vamos entender que precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, pois é Ele que nos mantém, Ele é o dono de tudo, Ele é o nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos entender que devemos colocá-lo em primeiro lugar, né? E todas as coisas nos serão acrescentadas. E como diz em Mateus, capítulo 6, 19 a 21, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí fica a pergunta para a reflexão, onde está o teu tesouro? O teu tesouro está aqui na terra? As suas energias, elas são concentradas quase que na totalidade para alcançar tesouros aqui na terra? Então o seu coração está aqui na terra, como diz o verso. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, confiando que Ele acrescentará
todas as coisas na nossa vida conforme as nossas necessidades, conforme a sua vontade. Certamente o nosso coração está nas coisas celestiais e o nosso tesouro está sendo juntado no céu, onde traça nem ferrugem corrói. Então, que nós possamos verdadeiramente nos enxergarmos como parte, como membro da família celestial. E assim, nós realmente sermos usados por Deus aqui nessa terra para avançar a obra, levar o Evangelho a todas as pessoas. Porque tudo aqui nessa terra passa, nada permanecerá, tudo passará. E nós então devemos, juntar os nossos tesouros no céu, onde tudo é eterno, nada será destruído, nada será corroído. Que nós possamos então usar a nossa vida, os nossos bens, os nossos dons e talentos, como falei no início, para o avanço da obra de Cristo Jesus, porque em breve o nosso Mestre retornará e chamará então para junto de ti aqueles que administraram fielmente tudo aquilo que foi colocado à sua disposição. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos então na próxima lição, a lição número 2, na próxima semana. Até lá!